O verão incandescente de 1962 no Chile, onde a seleção checoslovaca escreveu uma das epopeias mais trágicas e heróicas da história do futebol mundial. Foi uma jornada incrível de uma geração de ouro que ascendeu da condição de azarão à final contra o poderoso Brasil. 64 anos se passaram e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Houve triunfos, momentos de reflexão e até mesmo dolorosas derrotas. Vamos revisitar as páginas do álbum de vida daqueles cavaleiros do campo daquela época. Andrzej Kwasniak personificava a imagem de um arquiteto silencioso, porém poderoso, no meio-campo. Aos 26 anos, no auge da carreira de um jogador de futebol, atuou em todas as 6 partidas, sem perder um único minuto. Embora seu nome não tenha aparecido no placar com gols, a influência de Kwasniak foi imensurável. Ele ditava o ritmo, atuava como um centro de distribuição de bola com sua excelente habilidade aérea, graças à sua altura ideal e inteligência na ocupação de espaços. A imagem de um meio-campista alto e calmo, conduzindo a bola em meio a uma multidão de adversários, tornou-se um símbolo da solidez da equipe naquele ano. Após conquistar a medalha de prata no Chile, Kwasniak retornou e construiu um verdadeiro império no Sparta Praga. Tornou-se um ícone imortal, o jogador do século no coração dos torcedores da capital. Sua carreira foi marcada pela dedicação, sendo não apenas um jogador, mas também um verdadeiro líder espiritual. Mais tarde, embarcou em uma aventura jogando na Bélgica, antes de se aposentar e retornar ao cargo de treinador. Fora de campo, Kwasniak era um homem espirituoso e compassivo, sempre disposto a ajudar jovens talentos. Levava uma vida simples, dedicando-se à família e a assistir a jogos de futebol amador de ex-jogadores estrelas. Uma estranha coerência era evidente nele. Em campo, um pilar. Fora dele, uma fonte de apoio espiritual. Contudo, em 2 de junho de 2007, aos 71 anos, o coração do gigante brincalhão parou de bater após uma longa batalha contra o câncer de pulmão. Sua morte deixou um enorme vazio no estádio Letná, onde ele ainda é lembrado como uma lenda eterna. Józef Masopust foi indiscutivelmente o maior artista da Checoslováquia. Na Copa do Mundo de 1962, aos 31 anos, Masopust exibiu um estilo de futebol sublime. Ele marcou o primeiro gol na final contra o Brasil, um momento que deixou o mundo sem fôlego. Seu estilo de jogo era conhecido como o slalom de Masopust, dribles delicados e graciosos como os de um esquiador, driblando sem esforço as defesas adversárias. Ele não era apenas um meio-campista, era a alma, o maestro do jogo, com uma visão tática muito à frente de seu tempo. Após a gloriosa temporada de 1962, Masopust recebeu a Bola de Ouro Europeia, tornando-se o primeiro jogador do bloco oriental a alcançar tal feito. Ele continuou jogando pelo Dukla Praga antes de se transferir para a Bélgica, onde também jogou, e posteriormente se tornou o técnico da seleção nacional. A vida de Masopust foi um exemplo de humildade. Apesar de ser um astro mundial, ele manteve um estilo de vida simples e cavalheiresco. Sempre priorizou o bem coletivo e era conhecido por seu absoluto espírito de fair play. Seu talento em campo e sua virtude fora dele pareciam se fundir perfeitamente em uma só pessoa. No entanto, essa jornada lendária chegou ao fim em 29 de junho de 2015. Ele faleceu em Praga aos 84 anos, deixando um vasto legado que incluía não apenas títulos, mas também os padrões éticos de um jogador profissional. Até hoje, sua estátua em frente ao estádio Dukla permanece um local onde os torcedores de futebol vêm prestar homenagem a um cavaleiro do campo. Aos 30 anos, Ladislav Novák personificava o espírito indomável da Tchecoslováquia. Como capitão,
Liderando a equipe em todas as 6 partidas no Chile, Novak era um lateral esquerdo completo, um líder que jamais se intimidava. Com 75 jogos pela seleção, detinha o recorde de maior número de partidas como capitão na época. Sua compostura, capacidade de leitura de jogo e espírito de luta inabalável proporcionavam uma base sólida para que jogadores como Masopust brilhassem. Em campo, era um comandante rigoroso, mas também uma figura protetora, como um irmão mais velho, para seus companheiros mais jovens. A carreira posterior de Novak como treinador foi igualmente brilhante, levando o Dukla Praga a inúmeros campeonatos e passando um período considerável trabalhando na Bélgica. Sua vida pessoal foi marcada por disciplina e lealdade. Era um homem reservado, dedicado inteiramente ao futebol e à sua família. Muitos dizem que sua dureza em campo refletia sua inércia e honestidade e caráter inabalável fora dele. Ele nunca escolheu o caminho mais fácil, sempre o correto. Em 21 de março de 2011, este grande capitão faleceu aos 79 anos. Sua morte, apenas alguns meses após a de seu companheiro de equipe Jan Popluhar, foi como uma promessa final entre 2 velhos soldados. Novak se foi, mas o espírito de um capitão permanece como uma valiosa lição para as futuras gerações de jogadores sobre dedicação e responsabilidade. Svatopluk Pluskal era a lua silenciosa que iluminava os cantos mais escuros do meio-campo checoslovaco. Aos 31 anos, Pluskal era um incansável líbero. Em 6 partidas na Copa do Mundo de 1962, ele desempenhou as tarefas mais árduas: desarmar, interceptar e recuperar a bola, para que seus companheiros pudessem brilhar. Seu estilo de jogo era simples, porém friamente eficaz. Ele não precisava de dribles elaborados. Um único desarme preciso era suficiente para interromper o ataque adversário. O sacrifício de Pluskal foi fundamental para o bom funcionamento do sistema tático checoslovaco. Após deixar os gramados, Pluskal tornou-se treinador, comandando o Bohemians Praga e vários outros clubes. Fora dos campos, era um homem de poucas palavras, introvertido e extremamente humilde. Nunca competiu pelos holofotes com ninguém, contentando-se com seu papel de coadjuvante. No entanto, seus últimos anos foram marcados por problemas de saúde decorrentes de lesões persistentes sofridas durante sua carreira como jogador. Sua postura reservada em campo pareceu influenciar estranhamente sua vida, já que escolheu uma vida pacífica e avessa à mídia em Praga. Em 29 de maio de 2005, Pluskal faleceu aos 74 anos devido a complicações de um AVC. O mundo do futebol perdeu um trabalhador incansável, mas seu nome permanecerá para sempre indissociavelmente ligado a Masopust, um testemunho do poder do sacrifício silencioso. Aos 26 anos no Chile, em 1962, Jan Popluhar era o melhor zagueiro central que o futebol tchecoslovaco e posteriormente eslovaco já havia produzido. Com sua estatura impressionante e julgamento magistral, ele era um terror para qualquer atacante. Mas o que tornou Popluhar imortal não foi apenas seu talento, mas seu caráter. Na partida contra a USA e o Brasil, quando Pelé se lesionou e teve que permanecer em campo por não poder ser substituído, Popluhar pediu aos seus companheiros que não fizessem faltas duras no rei do futebol. Essa ação se tornou um dos momentos mais belos da história da Copa do Mundo, um símbolo do nobre fair play. Popluhar foi posteriormente eleito o jogador do século da Eslováquia. Teve uma carreira brilhante no Slovan Bratislava e mais tarde no Lyon, em França. Fora de campo, era um homem gentil e intelectual que sempre defendeu os valores morais tradicionais. Viveu uma vida exemplar, respeitado por todos os seus adversários. A sua carreira e a sua vida foram um exemplo de integridade. Dedicou grande parte do seu tempo a atividades de caridade e ao desenvolvimento do futebol juvenil na sua terra natal. Mas nem mesmo essa torre resistiu às leis do tempo. A 6 de março de 2011, Jan Popluhar faleceu em Bratislava, aos 75 anos.
A sua morte foi uma grande perda, mas o espírito nobre que deixou em campo em 1962 será para sempre um farol a iluminar os valores humanos no futebol. Adolf Scherer, aos 24 anos, era a maior ameaça ofensiva da Tchecoslováquia na Copa do Mundo de 1962. Com 3 gols cruciais, especialmente os 2 impressionantes contra a Iugoslávia na semifinal, ele abriu caminho para a classificação de sua equipe para a final. Scherer possuía um instinto matador, com chutes potentes de longa distância e um posicionamento incrivelmente inteligente. Em campo, ele era como um leopardo à caça, sempre à espera da oportunidade de finalizar o adversário. A atuação explosiva de Scherer naquele ano foi uma das maiores surpresas do torneio. Após a glória no Chile, a vida de Scherer tomou um rumo turbulento. Ele decidiu emigrar para a França em 1973 em busca de novos horizontes. Uma decisão que o tornou um estrangeiro em sua própria terra natal por décadas, devido à situação política. Na França, jogou pelo Nîmes Olympique e construiu uma nova vida do zero. Scherer era um homem determinado e decidido, que não temia desafios. Sua vida no exílio foi uma série de esforços incansáveis para se afirmar em uma terra estrangeira. Viveu uma vida tranquila no sul da França, retornando ocasionalmente à sua terra natal após o fim da Cortina de Ferro. Quando tudo indicava que o herói daquele ano desfrutaria de uma velhice tranquila, Adolf Scherer faleceu na França em 22 de julho de 2023, aos 85 anos. Ele foi o último membro da equipe titular da final de 1962 a deixar este mundo, encerrando um capítulo glorioso na história do futebol tchecoslovaco. Sem Wilhelm Cruyff, a jornada da Tchecoslováquia poderia ter terminado na fase de grupos. Aos 30 anos, Cruyff teve um torneio fenomenal, quase surreal. Apelidado de O Gato Preto, ele fez uma série de defesas espetaculares, especialmente contra a Hungria e a Iugoslávia, o que lhe rendeu o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo de 1962. Cruyff possuía reflexos de fera e uma excepcional noção espacial. Apesar de ter cometido um erro na final, ninguém pode negar que ele foi o herói que levou a Tchecoslováquia até ali. Após o torneio, Cruyff voltou a jogar pelo Slovan Bratislava e, mais tarde, pelo Lokomotiva Košice. Sua vida após a aposentadoria foi bastante tranquila. Trabalhou em uma loja de artigos esportivos e treinou jovens goleiros. Cruyff era um homem de poucas palavras, que frequentemente refletia sobre os altos e baixos da vida. Carregou a tristeza de seu erro na final por muitos anos, mas finalmente encontrou paz com sua família. Um goleiro cheio de altos e baixos em campo, mas um homem gentil e simples fora dele. No entanto, em 1º de setembro de 2007, o Gato Preto faleceu em Bratislava, aos 76 anos. Morreu serenamente, assim como viveu seus últimos anos, deixando para trás a imagem de um goleiro corajoso que um dia encantou o mundo. Aos 21 anos, Josef Jelinek era uma das mais jovens revelações da Tchecoslováquia no Chile. Em 5 jogos, Jelinek mostrou-se um ponta rápido e habilidoso. Ele se entrosava perfeitamente com Masopust para criar perigosas oportunidades de ataque. Com sua energia e entusiasmo juvenil, Jelinek nunca se esquivou do contato físico e cruzava com muita precisão. Em campo, ele era um furacão na ponta esquerda, um artista das arrancadas relâmpago. A carreira de Jelinek esteve ligada ao Dukla Praga antes de jogar na Holanda pelo Go Ahead Eagles. Após se aposentar, dedicou-se principalmente a treinar equipes juvenis e a trabalhar em organizações comunitárias de futebol. Jelinek é um homem de espírito livre, alegre e otimista, que sabe equilibrar a glória do passado com a felicidade do presente. Fora de campo, é um avô carinhoso, que sempre conta aos netos sobre seus gloriosos dias de verão no Chile com orgulho inegável.
Felizmente, aos 84 anos, Józef Jelinek ainda está vivo e bem em Praga. Ele é uma das poucas testemunhas vivas daquela partida final, ainda comparecendo frequentemente a eventos comemorativos e servindo de inspiração para jovens jogadores por sua paixão e perseverança. Jan Lala, de 23 anos, foi uma peça fundamental na defesa da Tchecoslováquia. Ele foi titular nos 5 primeiros jogos e só perdeu a final por lesão, uma das maiores perdas da equipe contra o Uriasca contra o Brasil. Lala é um zagueiro moderno, não apenas eficiente na defesa, mas também muito ativo no apoio ao ataque. Seu estilo de jogo se baseia em resistência, muita disciplina e excelente percepção de jogo. Em campo, ele é um defensor discreto, porém extremamente confiável. Após o torneio, Lala tornou-se uma lenda no Slavia Praga, com centenas de jogos disputados. Curiosamente, após se aposentar, ele não seguiu carreira como treinador, mas sim dedicou-se à diplomacia, trabalhando na Suíça. Sua compostura e inteligência aguçada em campo contribuíram para o seu grande sucesso nessa nova função. Lala era um intelectual, com um estilo de vida elegante e sempre foi respeitado por sua erudição. Viveu uma vida plena, viajando por diversos países, mas seu coração sempre permaneceu ligado ao futebol tchecoslovaco. Hoje, aos 87 anos, Jan Lala ainda desfruta de seus anos dourados e tranquilos. Ele ainda assiste regularmente aos jogos do Slavia Praga e é a prova mais vívida de que um jogador de futebol pode alcançar grande sucesso em áreas completamente diferentes após a aposentadoria. Józef Adamek chegou ao Chile em 1962, aos 20 anos, tornando-se o jogador mais jovem da equipe. Embora tenha disputado apenas 3 partidas e não tivesse marcado nenhum gol, sua energia e habilidade técnica individual demonstravam o potencial para se tornar uma grande estrela. Adamek possuía um pé esquerdo mágico e um estilo de jogo espontâneo. Jogava com toda a confiança da juventude, sem temer adversários de nível mundial. Após a Copa do Mundo de 1962, Adamek se tornou um dos maiores atacantes da história da Tchecoslováquia. Marcou 170 gols no campeonato nacional e é particularmente famoso pelo hat-trick contra o Brasil em 1968. Depois de se aposentar dos gramados, tornou-se treinador, com uma personalidade forte, direta e um tanto temperamental à beira do campo. No entanto, por trás dessa aparência austera, havia um coração bondoso e um amor ardente pelo futebol em sua Eslováquia natal. Dedicou toda a sua vida ao Spartak Trnava. Sua vida foi uma sinfonia repleta de momentos brilhantes. Mas na véspera de Natal, 24 de dezembro de 2018, Józef Adamek faleceu aos 76 anos em Trnava. Sua morte durante um feriado em família foi uma despedida comovente para os fãs de futebol do leste europeu, deixando para trás a imagem de um atacante talentoso cujos chutes de longa distância eletrizavam as arquibancadas. Aos 28 anos, naquela Copa do Mundo, Józef Kadraba era um verdadeiro conto de fadas. Ele não era um jogador totalmente profissional. Antes de ir para o Chile, ainda trabalhava em uma usina elétrica. Mesmo assim, foi ele quem marcou o gol da vitória, um lance crucial na semifinal contra a Iugoslávia, levando a Tchecoslováquia à final. Kadraba tinha um estilo de jogo poderoso e pragmático, além de uma excelente habilidade no jogo aéreo. Ele representava a classe trabalhadora da Tchecoslováquia, resiliente, esforçado e sempre brilhando quando tinha a oportunidade. Em 1967, Kadraba decidiu mudar-se para a Áustria para jogar futebol e estabelecer-se, tornando-se um refugiado político após os tumultos em seu país natal.
Em Viena, jogou futebol por pequenos clubes enquanto também trabalhava na indústria ferroviária. Sua vida em terras estrangeiras foi repleta de dificuldades, mas ele nunca se arrependeu de sua decisão. Cadavrà era otimista, alegre e possuía uma resiliência extraordinária. Ele só retornou à sua terra natal após a mudança do regime político. A força de vontade de um trabalhador nos campos de futebol parece ter se estendido para sua vida, ajudando-o a se manter firme em meio às tempestades da época. Em 5 de agosto de 2019, Joseph Cadavrà faleceu em Viena, aos 85 anos. Ele deixou um legado inspirador de como uma pessoa comum pôde marcar a história da Copa do Mundo. Tomás Pospichal, de 25 anos, disputou 3 partidas pelo Chile, incluindo a histórica final. Ele é um atacante versátil, inteligente e extremamente astuto taticamente. Embora não tenha marcado gols, sua movimentação sem a bola e suas assistências contribuíram muito para o desempenho geral da equipe. Pospichal joga mais com a cabeça do que com os músculos, sempre encontrando as menores brechas na defesa adversária. Após sua carreira como jogador, Pospichal tornou-se um dos treinadores mais lendários da Tchecoslováquia, levando o Bohemians Praga ao seu único título da Liga em 1983. Ele era conhecido por suas filosofias futebolísticas profundas e, por vezes, excêntricas. Fora de campo, era um intelectual, um amante da cultura e possuía uma mente crítica afiada. Ele via o futebol como um tabuleiro de xadrez, com cada jogador sendo uma peça que precisava ser colocada na posição correta. Sua carreira como treinador foi repleta de inovações, mas também marcada por altos e baixos devido à sua personalidade direta. No entanto, sua saúde deteriorou-se rapidamente devido à pressão do trabalho e a problemas cardíacos. Em 21 de outubro de 2003, o filósofo Pospichal faleceu aos 67 anos. Sua morte deixou um enorme vazio no mundo acadêmico do futebol, onde ele ainda é lembrado por sua frase clássica: "O futebol não tem lógica, o futebol é a vida." Aos 22 anos, Joseph Štibrani marcou o único gol contra a Espanha na partida de estreia, ajudando a Tchecoslováquia a protagonizar a primeira grande surpresa do torneio. Foi um gol memorável, uma finalização precisa que venceu a estrelada defesa espanhola. Štibrani é um ponta com excelente velocidade e capacidade de penetração. O entusiasmo e a confiança da juventude o ajudaram a brilhar intensamente nas 3 partidas que disputou no Chile. Sua carreira foi posteriormente prejudicada por lesões, forçando-o a se aposentar mais cedo do que o esperado. Štibrani tornou-se então professor de educação física, transmitindo conhecimento e paixão pelo esporte a milhares de alunos. Ele vive uma vida simples em sua cidade natal, Trnava, satisfeito com seu papel como professor exemplar. Fora de campo, ele é alegre, gentil e muito humilde ao falar sobre seu gol histórico. Ele o considera o resultado de um esforço coletivo e não de uma conquista individual. Essa humildade é o aspecto mais belo de seu caráter. É gratificante que hoje, aos 85 anos, Joseph Štibrani ainda esteja saudável. Ele participa frequentemente de encontros com fãs e é uma testemunha viva de uma era de ouro do futebol do leste europeu. Um professor que ainda mantém a chama da paixão acesa em seus olhos já cansados. Václav Maček, então com 21 anos, gravou seu nome na história do futebol mundial, com um gol marcado logo aos 16 segundos de jogo contra o México. Foi um recorde da Copa do Mundo que permaneceu por 40 anos, até ser quebrado por Hakan Şükür. Maček era um atacante talentoso, com habilidades de finalização incrivelmente versáteis e uma aceleração impressionante.
Embora tenha jogado apenas uma partida no Chile, aqueles 16 segundos foram suficientes para transformá-lo em uma lenda. Após sua carreira como jogador, Mašek não seguiu a carreira de treinador, mas tornou-se engenheiro mecânico após se formar na universidade. Era um homem culto, com uma mente lógica e um estilo de vida extremamente disciplinado. Sua carreira na engenharia foi tão bem-sucedida quanto sua carreira em campo, tendo ocupado diversos cargos de gestão em grandes fábricas. Mašek é um exemplo da imagem exemplar de jogador intelectual na Tchecoslováquia daquela época. Ele viveu uma vida tranquila com sua família em Praga, longe da agitação do mundo do futebol. Agora, aos 84 anos, Václav Mašek permanece lúcido e saudável. Ele ainda é o orgulho do Sparta Praga e sempre aparece com um sorriso gentil em eventos comemorativos, lembrando-nos que às vezes bastam 16 segundos para se tornar imortal, mas uma vida inteira para manter o caráter. Jiří Tichy, aos 28 anos, é um exemplo de preparo e coragem. Durante todo o torneio no Chile, ele foi principalmente reserva. Mas quando Jean Lala se lesionou antes da final contra o Brasil, Tichy foi convocado para enfrentar Garrincha e Amarildo. Ter que jogar a partida mais importante de sua vida sem preparação mental prévia foi um desafio enorme, mas Tichy jogou com muita garra, ajudando assim a defesa tchecoslovaca a se manter firme durante boa parte do jogo. Sua carreira esteve intimamente ligada ao Sparta Praga, onde conquistou inúmeros títulos nacionais. Após se aposentar, Tichy levou uma vida relativamente tranquila, trabalhando para clubes locais e desfrutando dos prazeres simples da terceira idade. Tichy era conhecido por sua natureza emotiva, sinceridade e forte senso de camaradagem. Nunca reclamou de ser reserva, sempre se considerando parte de uma equipe unida. Sua carreira pode não ter sido tão brilhante quanto a de Masopust, mas sua dedicação era inegável. No entanto, a jornada do grande reserva chegou ao fim em 20 de agosto de 2016. Ele faleceu aos 82 anos, deixando para trás a memória de um zagueiro tenaz que se entregava por 90 minutos em Santiago, um herói silencioso que cumpriu sua missão da maneira mais completa.